claramente ali sob influência de certos filósofos gregos, certos autores gregos e assim por diante. Então há sempre essa interculturalização, isso é normal. Essa foto, essa imagem aí é de uma Vênus esteatopígia. As Vênus esteatopígias são estatuetas femininas de formas abundantes que exaltavam a terra-mãe, divindade nutriz e fecundante que fertilizava o solo, do mesmo modo que fecundava homens e animais. Então veja, o que nos chama a atenção nessa estatueta? Veja, ela está aí para mostrar qual a importância dela. Ela está aí para mostrar que, em certa altura da história, os povos antigos, no caso aqui os povos gregos, eles acreditavam que a terra ela era uma divindade. Ela era a mãe. Por quê? Porque você planta alguma coisa nela e ela gera um. Você planta uma semente e ela gera um vegetal viçoso, bonito, que vai alimentar você, que vai alimentar o seu povo. Né? Então, ou seja, você planta e você colhe, ela devolve para você, ela te agraceia, né? Ou ela te agracia, melhor dizendo. Então, ela tem essa simbologia de mãe. Cria-se também que o homem havia sido gerado da terra também. Inclusive na própria Bíblia, em Gênesis 2, você tem ali a narrativa da criação do homem e Deus, Jeová, Yahvé, ele o faz também retirando-o da terra, do pó da terra. Ou seja, também, claro que na Bíblia não há uma referência à terra como sendo a mãe. Muito pelo contrário. A Bíblia, digamos assim, ela nos passa o monoteísmo, né? E não o politeísmo. Mas existe este expediente também de que a terra ela é utilizada para fazer nascer alguma coisa, fazer nascer o homem, fazer nascer os vegetais, etc. e tal. E de fato é bastante pertinente a analogia, bastante compreensível que adorassem a terra como sendo uma deusa mãe. E ela tem essa característica, essa simbologia de ser não apenas nutriz, não apenas aquela que gera e nutre, né? Ou seja, aquela que faz nascer e mantém os vivos nutridos com os seus alimentos, mas também ela fecunda. E aí que tá, essa simbologia de fecundação que a Terra tem, ela faz com que haja, por exemplo, nessa estatueta aí, você pode olhar para o seio, né, para os seios da estátua, você vai ver duas glandes, né? Você tem duas glandes no lugar dos seios. Por quê? Por conta disso, porque a deusa, você vê que ela é gordinha, né? A estátua é gordinha. Por quê? Porque ela é abundante, ela é uma divindade nutriz, que nutre. Então ela tem que ser farta. E ela tem no lugar dos seios duas glandes. Por quê? Porque ela também tem essa característica de fecundação, de fertilização. Muito bem. Então, no período neolítico ou pré-histórico, não estamos ainda, portanto, no período principal no qual nos basearemos, estamos ainda na pré-história da Grécia. Temos então as idades. E você tem ali a idade do bronze, a idade do ferro. Na idade do bronze, aí você tem a idade do bronze antigo, idade do bronze médio e idade do bronze recente. Na idade do bronze antigo, você vai ali de 3100 a.C. até 2300 a.C. Nesta época, o Império Egípcio antigo ele começa a existir e as dinastias, dezenas delas. E nesta mesma época, em paralelo, os cananeus habitam ali a terra de Canaã. E você já começa a ver alguma coisa assim na Bíblia. Já na Idade do Bronze Médio, um pouco mais à frente, até ali por volta de 1600 AC, você tem o aparecimento das civilizações aqueia, também chamada micênica, jônica e eólica, retratadas em Homero, faltando apenas ainda a quarta grande civilização
grega, que veremos mais à frente, que é a Dória, que esta última conspurcará as demais, né, aniquilará as demais, parte das demais. E nesta mesma época da Idade do Bronze Médio, ocorre, dentro do contexto bíblico, a chegada de Abraão a Canaã, ali por volta de 1850. Então, enquanto Abraão está chegando a Canaã, as civilizações gregas estão sendo formadas. E isso é retratado em Homero. A família de Jacó também, mais ou menos nessa época, se instala no Egito, por volta de 1700 antes de Cristo. Já na Idade do Bronze Recente, podemos acrescentar ali, dentro do contexto bíblico, o ministério de Moisés e também de Josué, a entrada do povo de Deus na Terra Prometida. Vamos então para a Idade do Ferro, que vai de 1200 a 1000 antes de Cristo. Aqui já começa a ficar mais prolífica, né, a relação entre os acontecimentos bíblicos e os extra-bíblicos. Por quê? Porque nesta época, chamado de período homérico, que vai dos séculos 12 a 8º antes de Cristo, você tem ali, por que período homérico? Porque é o período em que as narrativas, os fatos narrados nas obras Ilíada e Odisseia, obras de Homero, acontecem. Então, nesse período homérico, você tem o aparecimento da civilização dória ou dórica, que é a última das grandes civilizações da pré-história grega. E, como eu falei, essa última civilização irá é muito violenta, organicamente bastante violenta, irá avassalar grande parte das outras civilizações já mais antigas. Irá destruir parte, inclusive, da cultura, né? Muitas obras culturais de algumas civilizações gregas anteriores à civilização dória será destruída pelos dórios. Nesta época ali, entre os séculos 12 e 8º antes de Cristo, é onde muitas coisas, quase tudo, ou tudo, do Antigo Testamento ocorrem. A bem dizer, no período homérico, 90% do Antigo Testamento ocorre nesse período. Claro que no Antigo Testamento você não tem referência ao período Homero, nem a Homero, e nem a Guerra de Troia, e nem a qualquer outra coisa que aconteceu nessa época. É como se fossem histórias paralelas que não se tangem. Mas todo o Antigo Testamento, por exemplo, queda de Jericó em 1200, todo o tempo dos juízes, profetas como Samuel em 1040, outros profetas também mais antigos, como Natã, profetas menores, de menor expressão, né? Saul, o rei Saul, Davi, e Salomão depois de Davi, a divisão do reino, importante acontecimento na história de Israel, o cativeiro assírio, que é o primeiro cativeiro que leva cativo o Israel do Norte, o Império do Norte, enfim, tudo isso acontece no chamado período homérico. No período arcaico, já é um período posterior, vai pegar do século VIII até o século VI antes de Cristo. Neste período, temos a formação das primeiras cidades-estado gregas. E é aqui, meu camarada, que a coisa pega fogo. É a partir daqui, do período arcaico, a partir do século VI, século VII, é que você terá um impulso, um grande impulso para a cultura grega e para toda a cultura mundial, né, como consequência. Mas veja que esse impulso cultural grego só foi possível após a estabilidade civilizacional dentro da Hélade. Ou seja, quando as brigas, as guerras diminuíram e houve ali uma invasão de um povo muito mais forte, os dórios, que deu meio que uma homogeneidade. Tipo assim, ele chegou de sola
e impôs a vontade dele, a supremacia, a superioridade dele. Então, tipo assim, ó, acabou, vamos ficar na moral aqui, entendeu? E então isso acabou gerando assim uma condição, uma estabilidade necessária para que houvesse ali uma fluição do pensamento e do desenvolvimento como um todo. Então é desse período aí, né? São desse período aí os pré-socráticos, os filósofos da natureza, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Xenófanes de Colofão, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia. E também nesta mesma época você tem ali o restante do Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que não foi contado, aquilo que não aconteceu no período homérico, aconteceu no período arcaico. Então você tem ali o rei Ezequias, o rei Josias, o profeta Sofonias, o profeta Jeremias, o profeta Naum, o profeta Baruque, o cerco de Jerusalém, né? O profeta Ezequiel, o cativeiro, o segundo cativeiro, que é o cativeiro do Reino do Sul, que é o cativeiro babilônico, e o profeta Daniel. Então, muito bem. Então, os períodos homérico e arcaico são marcados pela forte presença da tão famosa mitologia grega na vida das pessoas. Contudo, isto começa a mudar quando os primeiros críticos ao status quo religioso iniciam suas reflexões sobre a natureza e o homem, acertando em cheio a tradição religiosa da época. Surgem os pré-socráticos. Então, eis aí o livro pré-socráticos da Nova Cultural, como fonte de pesquisa. Então começamos o período clássico. E aí no período clássico, aí sim você já tem o apogeu da cultura helênica. O período clássico pega do século V e vai até o século IV antes de Cristo e caracterizou-se pelo auge da civilização grega. Então significa o auge de tudo aquilo que nós já falamos, da filosofia, da cultura, da historiografia. A criação da democracia foi nessa época, no período clássico. É o período em que você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. E neste período você ainda tem ainda um restinho de Antigo Testamento. Né? Você ainda tem ali os autores mais, os acontecimentos assim mais recentes ou mais tardios, melhor dizendo, do Antigo Testamento. Esdras e Neemias, que viveram nessa época, e também a rainha Esté, cujos acontecimentos narrados ali naquele livro também são dessa época também. Ok. E aí então iniciamos o período no qual Jesus Cristo nascerá, né? O chamado período helenístico. Por que helenístico e não helênico? Veja, helênico aponta para a região da Hélade. Helenístico é um adjetivo que mescla a cultura grega com elementos orientais, ou seja, diz respeito a uma fase posterior a Alexandre o Grande, quando seus generais, cada qual com a sua parte nos despojos, né, na herança do grande império macedônico grego, começa então a governar. E aí a levar essa cultura grega e sincretizá-la com a cultura local. Então, por exemplo, a cultura grega misturada com a cultura egípcia, nessa época do período helenístico, gerou uma cultura helenística. A cultura grega levada à Palestina e sincretizada com aquela cultura gerou uma cultura também helenística, ou seja, que mesclava ambos os elementos. Então, nesta época ali no ano de 322 a.C., houve a conquista da Palestina, também do Egito e de inúmeros outros territórios pelos exércitos de Alexandre Magno. Então, nesta época você tem o período, começando o período interbíblico, né, o período intertestamentário, como assim chamamos em teologia. Você tem
ali de 200 antes de Cristo até 50 depois de Cristo, você tem ali um hiato temporal onde nenhum livro bíblico, pelo menos da Bíblia protestante, foi escrito, né? Esse período é cessado quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ali por volta de 51 depois de Cristo. Nesta época também você tem ali a Palestina sendo submetida aos Lágidas. A Palestina também, depois de ser submetida aos Lágidas, sendo submetida aos Seleucidas, e isso você vê lá no livro de Macabeus, na Bíblia Católica. E você tem também, nesta época, a tradução da Bíblia para o grego, pelos 70, ou seja, a edição da Septuaginta. Muito bem. Então vamos a algumas informações sobre a vida religiosa dos gregos. Então temos aí o lema espartano: adorar os deuses, honrar os heróis. Então veja que havia naquela cultura uma grande necessidade de se honrar os heróis. Por isso que na mitologia grega existem deuses e heróis. Temos aí o livro em francês, né, de Alain Rousse, e como mais uma referência aí para quem desejar e conheça o francês, é um livro também referencial nos estudos das religiões gregas e romanas também. A mentalidade religiosa dos gregos. Então, por que surge na Grécia uma nova mentalidade substituidora das antigas construções mitológicas pela aventura intelectual expressa através de investigações científicas e especulações filosóficas? A chegada dos dórios no século XII a.C., às circunvizinhanças do Mar Egeu, inicia a chamada Idade das Trevas na Hélade e constitui momento decisivo na formação do povo e da cultura gregas. No caso aqui, gregos, né? Tem que tirar esse A e colocar O. Na península e nas ilhas está então instalada a civilização micênica ou aqueana, que se desenvolvera em estreita ligação com a civilização cretense e em contato com os povos orientais, principalmente após a diáspora, está faltando um acento no A, que ocorre com a invasão dórica. E aí você tem como mais uma dica literária o livro Teogonia, a obra Teogonia, a origem dos deuses, de Hesíodo. Ele vai narrar justamente o que o nome já diz, a origem dos deuses, dos titãs. Dá-se então um leve, mas crescente deslocamento que retira o divino do centro e em seu lugar coloca o homem. Isto aqui é de grande importância. Com o desenvolvimento civilizacional, com a estabilidade crescente da polis, com a democracia já implantada, com o desenvolvimento geral da Hélade, da população helênica, começa a haver um deslocamento com o intuito de retirar o divino, cada vez mais desnecessário, do centro de tudo, e em seu lugar colocar o homem, cada vez mais se achando superior e independente. Com isto, o homem ganha maior independência e liberdade e expressa sua nova visão em poesia e ficção. Poesia e ficção são duas atuações, duas obras do espírito humano que precisam, que exigem independência do seu compositor, que exigem, digamos assim, uma certa ousadia do seu executor. Claro que você tem poesia e ficção de cunho religioso, só que a poesia e a ficção, ela de fato alcança assim, uma maior liberdade quando o seu promotor, o seu executor, o seu criador também se encontra, digamos assim, livre para obrar, né? Nas epopeias homéricas, por exemplo, ele é o protagonista de aventuras e batalhas,
mas ainda com a coadjuvação dos deuses. Na teogonia de Hesíodo, os deuses ganham contornos humanos. São os antropomorfismos e os antropopatismos. Mais tarde ainda, com o ápice dos pré-socráticos, está aqui com P, mas é um O, insinua-se embrionariamente, em linguagem não raro poética, a reflexão existencial, política e científica que ganharão amplidão tremenda a partir do período clássico, com Sócrates, Platão e o maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles. Então veja que esses antropomorfismos e antropopatismos da teogonia de Hesíodo, eles também vão ocorrer na Bíblia. Antropomorfismo é quando você tem um Deus assumindo forma de homem, ou seja, aparência de homem. E os antropopatismos é quando Deus ou os deuses eles assumem também os sofrimentos, as paixões, os vícios dos homens. Eles sofrem, eles sentem, né? Eles se arrependem, eles se entristecem. Ou seja, pathos em grego significa paixão, sentir. Muito bem. Então temos aí agora, no fundo, a imagem ofuscada, né? O apóstolo Paulo à esquerda, em pé, com as mãos para o alto. Ele está ali falando no Areópago. E neste momento aqui, que é deveras interessante, porque é quando você tem o encontro de uma cultura ariana, grega, com uma cultura mesopotâmica, oriental, totalmente diferente. E Paulo, quando chega, ele que é de uma cultura mesopotâmica, ele chega no Areópago, e ele tem ali várias surpresas, e ele se choca, ele se surpreende bastante com o que vê. E aí o livro de Atos, acho que capítulo 17, salvo engano, 16 ou 17, que narra este encontro da cultura ariana com a cultura oriental. Desde os tempos homéricos, os deuses gregos são concebidos à imagem do homem, possuindo-lhes as virtudes, os vícios e as paixões. Nascidos como homens, levam vida humana, mas seus poderes são mais extensos e, principalmente, eles são imortais. Por esta razão, Paulo teve certa dificuldade em pregar aos helênicos, pois sendo Jesus um Deus, como poderia ter morrido? Ou seja, para os helênicos antigos, os deuses são imortais e ponto final. Aí Paulo vai lá pregar um Deus chamado Jesus que morreu. Ah, pô, então tá de brincadeira comigo. Sai pra lá, dá licença. Então assim, a proposta de Paulo, analisada de maneira fria e a priori, é ridículo, né? Não tem nenhum poder de convencer ninguém. E de fato ele só vai conseguir convencer porque o Espírito Santo utilizou de maneira poderosa, ok? Então agora veremos o mito. O mito.